Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Especialista Administrativo. E nessa aula eu quero falar para vocês algo que é bastante importante para vocês saberem hoje em dia. Principalmente pelos escritórios estarem lidando, cada vez mais lidando com programas pesados para se utilizar num trabalho no escritório. Então é bom você saber como eles funcionam. E por que é tão importante eu saber sobre memória RAM e placa de vídeo? Porque, a depender do programa que você está utilizando no computador ou de escritório, ou que seus colegas estejam utilizando, por mais que não seja você que execute a função que utilize este programa, seu colega pode estar utilizando. E seu colega pode estar enfrentando alguns problemas, seja de lentidão ou mesmo de corromper alguns trabalhos, computador travar e às vezes ficar muito lento. E nessa aula eu vou explicar para vocês a forma de você utilizar a memória RAM ou uma placa de vídeo para solucionar todos esses problemas. A memória RAM, em sua maioria, ela é utilizada mais em programas como Photoshop ou CorelDRAW. Por quê? Ela é uma memória bastante rápida, mas uma memória volátil, ou seja, ela não armazena nada. Então, programas como Photoshop e programas como Corel, que tem uma alta quantidade de cache para ser armazenado enquanto é efetuado os seus trabalhos ali, eles utilizam bastante memória RAM. Então, ter memória RAM disponível para os programas utilizar e o Windows é muito bom. Então, o que acontece na maioria dos casos que ocorrem travamentos utilizando o Photoshop ou CorelDRAW? Simplesmente o programa em si, o CorelDRAW, o Photoshop, começa a utilizar mais memória RAM do que a que está disponível para o sistema. Ou seja, os dois começam a entrar em disputa. E aí ocorre o travamento ou mesmo o congelamento do PC, tendo que você reiniciar ele. Então, primeira coisa, qual o problema que está dando com meus colegas que utilizam esse programa? O PC está travando, o PC está lento ou o PC está congelando ao ponto de reiniciar? Se estiver congelando ao ponto de reiniciar, o problema é crítico de memória RAM. Se estiver apenas lento, significa que a memória RAM dá para utilizar o programa, mas não tem sobrando. Ou seja, se não tem sobrando, ele tem que esperar a memória RAM ser liberada para continuar outras funções no sistema operacional. Nesses dois casos, eu recomendo para vocês dobrar a quantidade de memória RAM. Se tem 8 GB, coloque 16 GB. Se tem 4, coloque 8. E assim por diante. Porque eu te garanto que problemas com Photoshop e CorelDRAW serão facilmente resolvidos assim. Falando em placa de vídeo, ela serve mais para renderização de imagens e objetos. Se os seus colegas aí no escritório, por exemplo, utilizam programas como Adobe Premiere, editores de vídeo, programa para renderizar imagens e objetos tridimensionais, objetos 3D, eles precisam ter uma boa placa de vídeo no computador aí rodando para poder funcionar tudo livremente, sem travar, sem ficar lento. E é bom lembrar que tempo é dinheiro, então aumentando a velocidade de trabalho deles lá, os resultados virão mais rápidos. Tem um resultado mais rápido, maior será o giro da empresa. Tem maior giro, mais a empresa ganha. Então lembre-se sempre, às vezes é necessário um pequeno gasto no início para um maior lucro no final. Então, como eu falei para vocês, você vai verificar se está lento, se está travando ou se está congelando. Separe cada um desses. Travando significa que está faltando memória, lento significa que tem memória, mas não suficiente, e congelando significa que a memória está crítica. Não tem nada para ser utilizado pelo programa. Então, esse foi um vídeo, um breve resumo sobre como você identifica gargalos de memória em placa de vídeo e o que fazer nesses casos. Sem sombra de dúvida, eu tenho bastante experiência nessa área para vocês. Estou falando aqui que já aconteceu diversas vezes e é só vocês fazerem isso que eu mencionei aqui no vídeo. E se você está gostando do nosso curso, está acompanhando tudo aí, está absorvendo e já teve uma melhora no seu serviço, já viu que você está sendo mais notado, sequer já teve um aumento, compartilhe esse curso com seus amigos, compartilhe esse curso com seus colegas. Apresente o curso com o seu patrão, principalmente se ele viu o resultado em você, viu mudança em você, fala assim: olha só, eu aprendi tudo isso com esse curso aqui, o Especialista Administrativo do Júnior. Olha só que bacana, meus colegas podem ver ele também. Compartilhe, sempre compartilhe. Lembre-se sempre daquela regra: quanto mais você dá, mais você recebe. Se você compartilha coisa boa com as pessoas irão compartilhar coisas boas com você. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.